Eu ainda acredito no brasileiro. O quê? Sim, Campeonato Brasileiro não acabou ainda não. Não acabou. E outra, sábado, ele veio por outras... sábado seremos campeões da Libertadores. Escuta o que eu tô te falando aí. O Palmeiras chega muito forte para essa decisão. É, o modus operandi do Abel, né? Ele vai e fala um monte de besteira na coletiva pra ninguém falar de mais um jogo horrível do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Mas do Felipe Luiz é a mesma coisa. Pouco tempo como técnico profissional, foi muito bem na base, mas o que ele vem fazendo no Flamengo é espetacular. As entrevistas, os conceitos, as ideias. O Flamengo se recusa a perder, luta até o final. Bruno Henrique faz o gol de empate no final do jogo e deixa o Flamengo com a mão na taça. Palmeiras tropeça mais uma vez e deixa Abel Ferreira chorando em entrevista pós-jogo. O técnico do Palmeiras será desmascarado nesse vídeo, então assiste o vídeo até o final que o vídeo está muito legal. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui abaixo nos comentários e claro, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Então vamos ver o que a turma do Jogo Aberto tem a dizer sobre esse empate do Flamengo. Mais um tropeço do Palmeiras e o Flamengo com a mão na taça para ser campeão brasileiro, 9 vezes campeão do Brasileirão e sem fax. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olha, o Galo até segurou o Flamengo, conseguiu levar 1-0 justamente até o final da partida. Aí o Mengão empatou 1-1 e o Palmeiras poderia ter vencido. Agora pode perder até o segundo lugar pro Cruzeiro. Ô Cruzeiro, ajuda aí, vamos ganhar do Ceará, né? Aquela coisa. Enfim, quero dar um bom dia especial, gigantesco, animado para esse trio aqui no Jogo Aberto. Começando com Cícero João. Cicinho! O Flamengo vai ter que esperar um pouquinho mais para ser declarado campeão brasileiro. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinha. Você tá dando tiro pra todo lado, hein? Tá torcendo pra bastante time. Isso chama-se desespero. Que é isso? Mas falando, o Flamengo perdeu a grande oportunidade, né? Nós estávamos falando ontem que pegaria um Atlético remendado, mas o Galo, talvez a estratégia do Galo deveria ter sido outra contra o Lanús, né? Deixar o Lanús atacar para ser reativo, porque o Atlético, quando tem que criar, ele se perde, mas quando joga no contra-ataque, foi bem contra o Flamengo. Ontem segurou o líder do campeonato e virtual campeão brasileiro. Ronaldão, por outro lado, o Palmeiras reserva, deu esperança, saiu na frente do Grêmio. Mas o final, o placar foi bem ruim para o Palmeiras e a coletiva do Abel Ferreira, só para variar um pouquinho, chamou mais atenção do que o jogo. Como sempre, né, menina Renata? Bom dia a você, bom dia seus cavalos. E acho que não deu certo a tática do Abel, porque ele quis jogar toda a pressão pro outro lado e o time dele esqueceu de jogar. Foi lá pro Sul, achou que estava tudo bem, tudo jóia, tal. Quase toma uma sapecada histórica, aí depois reativa de novo. Quer dizer, o problema do Palmeiras ainda é o Abel. Ele ativa a equipe, daqui a pouco ele desativa, ele não sabe para onde ele vai, joga a toalha. Então, vamos ver no sábado, né? Porque o sábado vai dizer muito sobre o que foi o Palmeiras esse ano. Vice no Paulistinha, pode ser até vice no Brasileiro. Vamos ver que time que vai ser esse no sábado. Você deixou a bola quicando, obrigada pelo passe, Ronaldão, porque com o Edu Dracena, além do bom dia... Ô, nego. Ai, meu Deus do céu. Ele não está imune aos problemas normais de quem é torcedor. Edu Dracena, mas eu quero falar da decisão de sábado. Tudo sendo preparado, agora atenção total do Flamengo e do Palmeiras. E pro Verdão, é a esperança de um título em 2025. Já pro Flamengo é uma alternativa, né? Tá muito bem encaminhado o Campeonato Brasileiro. E agora, tem um plano, será o Abel? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Com certeza ele terá um plano, sim. Agora, eu não sei quem é o pé frio, esse sim. Se a Renata começou a torcer pro Palmeiras, o Caldeirão tá ganhando. O Caldeirão. Brincadeira à parte, Renata. Agora eu vou falar um negócio pra você. É melhor não brincar muito, viu? Eu ainda acredito, olha só o que eu tô falando pra você. Eu ainda acredito no brasileiro. O quê? Sim, Campeonato Brasileiro não acabou ainda não. Não acabou. E outra, sábado, ele veio por outras... sábado seremos campeões da Libertadores. Escuta o que eu tô te falando aí. Sábado. Sonho meu. Peixinho doidão, né? Sonho meu. Bom, falando em sonho, eu quero
Resultado de 1-1 para Atlético Mineiro e Flamengo. O título brasileiro foi adiado, não foi confirmado pelo Flamengo. E olha que o Palmeiras ajudou, perdeu para o Grêmio. O Galo precisava mostrar alguma coisa para sua torcida. Apenas 18 mil pagantes, não é? 18 mil torcedores estiveram por lá. E a gente vai esperar um pouquinho mais para ver o campeão brasileiro. E agora é Libertadores. Sempre Flamengo. Mais perto do título, mas a chance de levantar o troféu ficou para depois. Ainda na bronca pela derrota na Sul-Americana, a Arena MRV teve seu pior público desde a inauguração, 18 mil torcedores. E o Flamengo partiu para o ataque. Lino parou na trave. Segundos depois, ele de novo. Samuel Lino parou em Everson. Quem não faz, meus amigos, vocês já sabem. Dudu deixou Emerson Royal para trás e encontrou Bernard na pequena área. 1-0 Atlético. E cabe a gente focar, concentrar. Esses pontos são importantes contra uma equipe tão forte. Seria muito importante vencer aqui hoje. Um equipo valiente, que venía de 120 minutos de perder una final, haciendo un gran esfuerzo. Jugó casi sin recuperación y jugó contra el mejor equipo del torneo, que puso a todos los jugadores en campo. Yo valoro mucho el esfuerzo que hizo este grupo porque de verdad que sería bueno que todo el mundo lo vea porque fue muy grande el esfuerzo y todo lo que hicieron para lograr este resultado y este juego. Lino teve mais uma chance e Everson tirou com a pontinha dos dedos. No lance seguinte, Léo Pereira, na pequena área, perdeu outra chance de ouro. Um filme que se repetiu ao longo do segundo tempo. E com a derrota do Palmeiras, ainda dava para ser campeão nesta terça. Não sabia, como eu falei antes do jogo, não nos importamos com o que acontece do outro lado. Nós só dependemos da gente. Os torcedores gritaram em algum momento, todo mundo imagina que pode ter sido o gol do Grêmio, mas nós só dependemos de nós mesmos e não dependemos dos outros. Então, esse era o foco e o que eu tentei passar para os jogadores, que eles estivessem em todo momento com a cabeça dentro do campo. Gonzalo Plata parou na trave. Alan Franco tirou outra chance com o rosto e foi a testa de Bruno Henrique que furou essa barreira aos 46 minutos. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Ainda tinham 2 minutos de jogo, tempo suficiente para Rony ser expulso, mas não o suficiente para ficar com o título. Empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas bom, pelo menos vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação. Por outro lado, o Galo deu praticamente um adeus para a Copa Libertadores, pois precisava de 4 resultados favoráveis neste restante de campeonato nacional. Agora, o Galo torce para o Cruzeiro ou Fluminense garantirem o título da Copa do Brasil para abrir no G8 no Campeonato Brasileiro. O time que entrasse ia dar a vida aqui para conseguir um bom resultado, e eu sei que foi isso que aconteceu aqui essa noite. A gente sabe que o time deles teve mais posse de bola, criaram mais oportunidades que a gente praticamente defendeu quase o jogo todo, mas a gente estava com um resultado muito importante e a gente lamenta ter sofrido esse segundo nos acréscimos, cara. Sumamos, que é o mais importante, Palmeiras voltou a tropeçar. E agora é só focar no sábado, que a final é o nosso jogo do sábado, que vai ser muito importante. Você perguntou como é que eu estou mentalmente, estou mais feliz que nunca fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um privilégio poder viver 2 finais, entre aspas, agora que vem pela frente.
Deixa eu ser mureteira, porque eu falo tão bem do Abel Ferreira, que eu sou fã do trabalho dele, de um modo geral, mas do Felipe Luiz é a mesma coisa. Pouco tempo como técnico profissional, foi muito bem na base, mas o que ele vem fazendo no Flamengo é espetacular. As entrevistas, os conceitos, as ideias, então ele merece reconhecimento. Não muda nada para a carreira dele, um reconhecimento meu, mas eu gostaria de falar isso publicamente, porque depois de 20 e tantos anos de profissão, ver um cara como ele, isso também revigora o nosso trabalho, não é? Enfim, quero falar sobre esse Flamengo, que poderia ter saído derrotado. O Ronaldão acabou conseguindo um empate, tentou, martelou, e o Bruno Henrique foi lá e empatou. Pro Galo, o empate, a vitória seria maravilhosa, mas o empate parece que ficou de bom tamanho. Mas não agradou a torcida do Galo, né? Porque ela não compareceu, tá com birra do time ainda. A verdade é que para o Flamengo teve esse gostinho amargo, que é uma coisa gostosa para quem vai para a final. Que nem o Felipe acabou de dizer agora, desse momento em que tem esse frio na barriga, tem esse peso, essa pressão, onde o atleta depois vai sentir uma falta, isso é verdade. Nós estamos aqui do lado de fora e ele também, que já foi jogador, sabe que esse é o melhor momento da carreira do jogador. Esse frio na barriga, esse momento de decisão. E é para os grandes mesmo. Então você reconhece que não tem problema. O bom é estar lá, que o vice também conta, né? Não, vice é ruim, bebida. É ruim, mas um vai ser vice, só um vai ser o campeão. Tem uma rua com o nome de vice. Só um vai ser tetra, e o gosto amargo só do Flamengo, do Palmeiras não. O gosto amargo vai ficar para quem não venceu. E isso vai estar na cabeça, fica na cabeça do jogador. O jogador que é competitivo, tá naquele outra performance, ele necessita desse momento. Mas esse jogo vai ser de transpiração, suor, mas de sangue também. O jogador que não entendeu o privilégio, a responsabilidade e a oportunidade, Cicinho, esse jogador não pode disputar uma final. Tem que entender que tem adversário difícil, pode dar aquele frio na barriga, isso é normal, mas tem que lutar, tem que disputar até o final. Exatamente, ainda mais tratando de uma final, né? O Flamengo teve a grande oportunidade de conquistar o título, né? Ontem, na verdade, ontem começou o velório do Palmeiras, o enterro é sábado. O Flamengo deu um grande Quem passo. morre de véspera é peru. Não, vive de véspera não. Tem jogo, 90 minutos. Olha que o Natal tá chegando, hein? O velório começou ontem, o enterro é no sábado. O Flamengo... Esse velório é aquele da rainha, né? Rainha, E o Flamengo, assim, com o Felipe... Pra você, o título vai ficar com o Flamengo, então. Já tá com o Flamengo. Ah, é? Da Libertadores? Sabe por quê? Você tá falando de Libertadores ou brasileiro? É que o Abel, ele tá com um discurso de derrotado já. Eu nunca vi, não, particularmente, eu nunca tinha visto o Abel dessa maneira. Você é volúvel mesmo, eu achei que era tática, que era plano, que era um me engana que eu gosto. Agora eu já tenho dúvidas. Acho que a bobona Você é volúvel mesmo, Cicinho. Não sou volúvel, não. Eu tô mudando de opinião conforme o Abel muda de estratégia. O Abel, a entrevista dele, ele tá tocando no passado, sendo que ele precisa viver o presente, porque o futuro... Será que ele tá indo embora, é isso? Será que ele vai embora? Só que ontem você falou que ia ser 3-0 pro Flamengo, que ia fazer um monte de coisa aí. Empatou 1-1. Futebol a gente resolve em 90 minutos. Quem acertou esse placar, hein, Edu? Quem acertou esse placar? Eu avisei. Coloquei 1-1 e foi 1-1. E o do Palmeiras você acertou? Não acertei. Então... mas eu tô acertando mais do que errando, Cicinho. Tá. Tá acertando mais que errando. Por isso que é bom, por isso que fala. É melhor o fim das coisas do que o começo. Você riu o ano todo, hoje você tá chorando. Calma, e nós estamos o quê, Ronaldo? Estamos rindo. Porque tá chorando, não acabou ainda não, filho. Calma, tem 2 rodadas no Brasileiro e a final da Libertadores, hein? Calma. Quem ri por último, ri melhor. Eu não sei como é que o jogador dorme, como que ele não consegue pensar em outra coisa, porque é uma final eletrizante, maravilhosa, 2 grandes forças. E, aliás, ontem, na própria Arena MRV, a torcida do Flamengo já fez festa, já incentivou o time, já aplaudiu, apoiou, cantou. E não será diferente na capital maravilhosa. Vamos lá para a cidade maravilhosa para falar com o nosso Thiago Carvalho. Está no Ninho do Urubu e daqui a pouquinho tem aquela história do Aeroflá, a despedida, o incentivo, aquela energia para lá de positiva. Thiago, bom dia. Esquece Brasileirão agora. É Libertadores a parada.
Muito bom dia, Renata, Cicinho, Edu, Ronaldão. Pois é, né? Essa história do Fla, o torcedor do Flamengo já está acostumado. Tem acontecido de forma recorrente aqui no Rio de Janeiro. E hoje a programação vai ser muito parecida com aquela que já vimos em outras competições. O time do Flamengo chegou no Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, por volta das 3h15 da manhã. Então imagina, mal dormiram essa noite. Daqui a pouco os jogadores voltam aqui para o centro de treinamentos. Está marcada a chegada dos jogadores aqui a 12h30. Eles vão almoçar todos juntos e aí o ônibus do Flamengo deixa o centro de treinamentos por volta das 2h da tarde e se encaminha então para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O Galeão leva cerca de 45, 50 minutos aqui do centro de treinamentos do Flamengo e, claro, com uma escolta da Polícia Militar, inclusive já há toda uma preparação da Polícia Militar aqui no entorno do centro de treinamentos do Flamengo, porque daqui a pouco o torcedor do Flamengo vai estar chegando por aqui também para passar aquele último carinho, aquele abraço no ônibus, aquela última energia em busca desse tetracampeonato da Libertadores da América. Mas, como chegamos cedo, vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu já consegui uma faixa, não sei se ansiosos ou não, mas de tetracampeão da Libertadores. A gente lembra que nenhum clube brasileiro é tetracampeão da Libertadores, então o torcedor do Flamengo está empolgado com essa possibilidade. Inclusive a faixa tem aqui do outro lado todo o elenco rubro-negro, ó. E também os anos das conquistas. E é claro, agora com o ano de 2025 já grifado aqui na faixa. Então fica a expectativa do torcedor do Flamengo. Daqui a pouco, 12h30, os jogadores chegam aqui ao Ninho do Urubu. 2 da tarde, eles partem para o aeroporto e aí o avião do Flamengo voa às 5 da tarde para Lima. Chega lá por volta das 10h25 da noite e depois os jogadores jantam aí por volta de meia-noite no Brasil. Lembrando que lá são 2 horas a menos, então se eles chegam lá às 10h25 do horário brasileiro, 8h25 do horário local. Renata. Ótimas informações, Thiago, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a bater um papo sobre essa saída do Flamengo e esse sonho de conquistar o tetra da Libertadores. Agora então, vamos ao assunto mais comentado de ontem para hoje. Não foi a vitória do Grêmio, não foi a derrota do Palmeiras, não foi o empate entre Galo e Flamengo, e sim as declarações de Abel Ferreira. Ele desviou o foco, O jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Bem? Mas eu também não vivo de ses, e se, como disse o teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3. Mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes, mas como te disse, sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é e nós temos que a preparar. As pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Vamos lá. Começo com você, Sgarbi. Abel Ferreira perdeu o jogo, ele mesmo mandou só reservas para a partida em Porto Alegre. De repente, alguém contou, o Flamengo tá perdendo, depois, o Flamengo empatou no finalzinho, ficou 1-1. E aí,
Ele fez a opção pela Libertadores já foi feita no final de semana, é isso que eu percebi. O modus operandi do Abel, né? Ele vai e fala um monte de besteira na coletiva pra ninguém falar de mais um jogo horrível do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Só que assim, eu fiquei constrangido. Mas o primeiro tempo foi legal. Não, o primeiro tempo sim, e é o que você falou. Eu acho que se tivessem alguns titulares em campo, o Palmeiras poderia até ter feito 2 ali. Poderia. E foi uma opção do Abel. Só que foi constrangedor assistir a coletiva. Acabou o jogo, fui ver a coletiva, fiquei constrangido, é a palavra. Porque assim, Abel, desculpa, você quer falar de erro de arbitragem, irmão? Você quer falar de erro de arbitragem? Vamos falar dos vários erros. Pênalti em relação ao Sport, ali na segunda rodada. Com o Gustavo Gomes, o chute na canela dele. Contra o São Paulo, e você tentar trazer assim, um erro claro contra um clube a favor do seu negócio totalmente nada a ver, cara. E o repórter foi... Se tivesse sido marcado o pênalti pro São Paulo, o goleiro defenderia. E o repórter foi super bem na pergunta, falando do e se. E se você tivesse tido uma postura diferente do que jogar a toalha na coletiva? E se você tivesse levado os titulares? Pergunta super pertinente. E você tentar ser irônico em relação à pergunta do repórter, falando nada com nada. Mas nada com nada. Então, assim, falta pra você, Abel, reconhecer. Nos últimos 5 jogos, seu time tem 2 pontos. 2 pontos, no momento mais decisivo da temporada. É feio você, Abel, que é um baita treinador. E eu não sou desses caras que ficam conectando Abel com tudo, que ele toma muita porrada desde que chegou no Brasil. Que cara? Só que você, não, tem muita gente que falou de tudo do Abel. Até comentários preconceituosos, enfim, eu não sou desse cara. Aí, Abel, me desculpa. É feio você chegar na coletiva e reconhecer que seu time não tá jogando nada no momento mais importante da temporada. É feio você chegar na coletiva e falar, putz, talvez eu tenha errado na estratégia mesmo. Porque aí ficaria uma diferença de 2 pontos, sendo que o Flamengo tem um jogo dificílimo na última rodada. Então, assim, sua postura na coletiva tem uma vergonha. E você ironizar a pergunta do repórter com o e depois falar nada com nada. O Everton defenderia o pênalti. Que isso, cara? De verdade, Abel, é decepcionante assim, porque aprenda a reconhecer seus erros, cara. Você tem que aprender isso. Uma coisa é óbvia, que a pressão antes de uma decisão de Libertadores para Flamengo e Palmeiras é gigantesca. A gente percebeu que o Flamengo não jogou bem ontem contra o Galo, mas depois resolveu ir pro ataque, criou várias chances, teve bola na trave, mas demorou para empatar e conseguiu com o Bruno Henrique, que para muitos nem poderia estar jogando por aí. Mas enfim, essa é outra história. Só que nada justifica, Capela. Não dá para dizer que essa pressão justifica uma coletiva. Eu não sei se é desvio de foco, eu não sei se ele estava furioso, de saco cheio, eu não sei. Mas realmente foi uma coletiva em que ele não deu explicações sobre o que aconteceu no jogo e nem sobre as decisões tomadas por ele nos últimos jogos em que o Palmeiras não venceu. Eu acho que não é desvio de foco, não. Eu acho que o Abel tá desesperado. Pra mim tá muito claro isso aí. Desesperado com o quê? Hoje é quarta-feira. Eu acho um absurdo e eu acho que o Abel desrespeitou o Palmeiras a partir do momento que, faltando 3 rodadas, com um orçamento bilionário, porque o Palmeiras tem receita, você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele não é o cara que confia no taco dele? Não é o cara que confia no elenco, no time, na gestão? Como é que você não pode acreditar que o Flamengo poderia tropeçar como tropeçou? Porque o Flamengo, por mais que tenha um elenco incrível, o Flamengo também não vem jogando um grande futebol. Ponto. Dito isso, o Abel ele não consegue reconhecer. O Abel é um mau perdedor. E vou falar o seguinte, pra mim é uma vergonha ele ter jogado a toalha. E vou falar uma coisa pra você. Todos vocês palmeirenses, hoje, todos, quase todos, não posso generalizar, mas a maior parte concorda com isso, com essa afirmação, que é uma vergonha ter abandonado o campeonato. Só que todos nós seremos engenheiros de obra pronta. Se o Palmeiras vencer o final de semana, no sábado, a Libertadores... Se tudo isso que a gente está falando... Ele não vive de si. Ele não vive de si. Então, mais uma hipocrisia. Ele não vive de si, mas ele afirma que, se tivesse o Everton defendido o pênalti, nós viraríamos o jogo. Então, assim, é uma hipocrisia gigantesca. Então, todos nós aqui seremos engenheiros de obra pronta. Eu tô batendo no Abel, que eu achei uma vergonha, uma piada ele ter abandonado o brasileiro. Mas é claro que se vencer no final de semana o Flamengo pela Libertadores, vira gênio. Então, ele tá desesperado porque ele sabe que ele está ou no céu ou no inferno. Se ele ganha, vira bestial. Se ele perde, vira besta. E aí não sei nem se há clima da permanência dele na próxima temporada do Palmeiras. Essa é a verdade. Pode rir, mas a maior parte do que vocês sabem do que eu estou falando. Eu quero o Abel aqui. Já a Leila vai falar sobre se há ou não esse clima. Mas eu quero o Abel aqui, Renata. Eu acho o Abel um cara que fala bem de futebol. É legal você acompanhar as coletivas. Eu quero. Só que, infelizmente, hoje ele fala nada com nada nas coletivas. Hoje o conteúdo futebolístico do Abel, ele perde por uma porta. Porque ele só sabe chorar em coletiva. Ou ganha e fica, ou perde e vai embora. Simples. Só que tem um detalhe, Edu. O Palmeiras, ele tá vivendo uma encruzilhada. Ele pode terminar o ano com a glória eterna, que é a Libertadores,
e ir para não é mais mundial, agora é o Interclubes, mas é a mesma essência do que a gente já viu a vida inteira. Ou ele pode terminar o ano sem nenhum título e ainda ver o Flamengo tetracampeão da Libertadores. É tudo ou nada, não tem meio termo. Ainda bem que Deus me deu 2 ouvidos para escutar cada besteira aqui, Por que eu fico a brincadeira. Isso, Cada coisa que eu escuto no meio do futebol que eu falo. O que você escutou que te perturbou? Não, o outro falando que da coletiva do Abel, que é chorão e tal. Tudo tem uma estratégia. O cara tá ali, o cara é profissional. Gostando ou não, o cara é profissional. Ele faz da maneira que quer e tem as escolhas dele. Mas ele não erra. Todo mundo erra. Ah, entendi. Todo mundo erra. Mas ele não erra. Todo mundo. Aí o outro fala que o Palmeiras não jogou nada. Aí o outro fala que o Palmeiras não jogou nada. Os reservas não jogaram nada. Então, qual o jogo que viu? Jogou o primeiro tempo, mas tomou 3 no final, né? Adiantou do quê? Então, e as escolhas. Qual que é o erro do Abel e as escolhas que ele fez no jogo de ontem, pra mim, foi assertiva. De colocar... Ué, a gente não fala aqui de elenco. A gente não fala que tem que ter um elenco para jogar e é nesses momentos que você tem que usar. Agora, cabe os jogadores dentro de campo fazer o futebol. Eu acho que tem que apanhar. O Abel não entra em campo para tomar um gol de lateral. O Abel vai lá e faz um pênalti besta, como foi que ali. Redenção para o Marcos Rocha, hein? Então, acho que são coisas que a gente tem que analisar. Agora, falar de uma coisa assim, eu quero ver porque um falou que se ganhasse do LDU ia virar burro, só que não virou ainda. O outro falou que ia virar lá. Então, são coisas que sempre assim, naquela coisa assim, não, se todo mundo aqui tá virando de si. Então, assim... Mas, gente, como é que a gente vai saber hoje quem vai ganhar a Libertadores? É isso que eu tô falando, é confiança. Eu já sei. Todo mundo já sabe. Não, é palpite, opinião. Mas cravar não tem como. Dá pra cravar sim, a análise é simples de enxergar. Ô, Renato. Desculpa, é simples. Você crava que o Palmeiras não será o campeão? Eu cravo. Não, para que você dá. Sou um torcedor palmeirense. Eu vou torcer pro Palmeiras ganhar. Ponto. Dito isso, a chance do Flamengo vencer a Libertadores, ela é imensa. Gigantesca, estratosférica. E outro falar da torcida, falar que errou, que o Abel errou, que todo mundo tá contra o Abel pelas atitudes do Abel. Então agora, Chiquito, mas qual é a sua tese sobre essa decisão? Queremos ouvir. Completa. Eu no YouTube aqui tava falando que o roteiro tá pronto, assim, tá desenhado na minha cabeça. Mas eu vou tentar ser um pouquinho mais ponderado agora. Porque é óbvio que é imprevisível você falar agora qual o favorito, quem vai ganhar. Então a gente fica o quê? A gente fica buscando subterfúgios na análise. E aí eu preciso analisar o momento das duas equipes, mas, cara, a gente está diante de 90 minutos, de uma final que muda completamente a história dos dois clubes, dos personagens envolvidos. Então esqueçam o que está acontecendo agora, com esse momento ruim do Palmeiras. E até de uma certa instabilidade do Flamengo e tal, em termos de desempenho, mas é óbvio que no brasileiro tá encaminhado. Renato, eu estava revisitando o livro escrito por Abel Ferreira, em que ele conta a trajetória a primeira e a segunda Libertadores. Ele ganha 2 em quase um ano por conta da pandemia. E a segunda, justamente essa sobre o Flamengo, ela tem um aspecto parecido. Ele já tinha 10 pontos atrás do Galo, que ganha o título em 21, então realmente não tinha chance como hoje até tinha um pouco mais. Mas ele faz um planejamento para ganhar aquela Libertadores que é rigorosamente igual ele está fazendo agora. O Abel tem um modus operandi de trabalhar em termos de coletivas e maneira como ele escolhe o time há 5 anos e a gente parece que não aprende. É óbvio que ele botou esses caras numa caixinha, esses 11 jogadores que vão jogar no sábado, porque mentalmente os caras estão, sei lá... Não é normal o que está acontecendo com o Palmeiras, 5 jogos sem ganhar, entregar um Campeonato Brasileiro em que eles eram líderes com distância na pontuação. Então vocês acham o quê? Que essa final de sábado vai ser como? Vocês acham que o Abel está trabalhando como essa final? Então se preparem, é óbvio que é um jogo em que tudo pode acontecer. Você está mordendo e assoprando. Porque eu não tenho como prever. Você está mordendo e assoprando. Não vai ou não vai? O que vai acontecer, mas na minha opinião, o Palmeiras chega muito forte para essa decisão. Se fosse um discurso político, eu até votaria no sim. Mas como não é tudo isso, mas vai perder. Agora, o Chico, com conhecimento, pesquisa, trouxe uma base para acreditar ainda num plano de Abel Ferreira, até porque ele já fez isso em outras oportunidades. Eu quero agora alguém aqui que defenda o plano do Felipe Luiz. Eu. Vai, Capela. Eu, porque a ideia do Abel Ferreira, ele tem um plano e o plano é não ter plano.
Porque ele não tem plano. Eita, peraí, e esse é o maior plano do Felipe Luiz. O cara tá 5 Vem cá, pessoal, vem cá. Aqui está o fã do Abel Ferreira. Eu sou fã do Abel Ferreira. Gente, mas me fala, qual é o plano? Como o Abel Ferreira vai surpreender o Felipe Luiz, uma vez que ele já entregou de bandeja a escalação que entra em campo no final de semana? Você acredita mesmo? Eu tenho certeza. Essa é a escalação? Ele pode talvez pôr o Andreas Pereira. Quem será o goleiro? Carlos Miguel. E outra coisa, se não colocar o Carlos Miguel, perde no tempo normal. Ela perguntou do Flamengo, não é Palmeiras. Fala do Felipe Luiz, não fala do Abel. Mas é o que eu tô falando. Você fala do Felipe Luiz, não fala do Abel. O plano do Felipe Luiz é contar com a falta de plano do Abel Ferreira. Por isso que eu defendo o plano do Felipe Luiz. O Felipe Luiz hoje, ele pega o plano dele e ele fala assim, deixa eu ver o plano do Abel. Não tem plano. Então o meu plano é esse. Acabou. Pronto, acabou. Aí que ele foi, aí que ele ganhou. Aí que ele ganhou. Essa é a defesa pro Felipe Luiz? Não. Vai, Gabi, você vai defender o Felipe Luiz? Não, eu acho o Felipe Luiz um grande treinador, né? Um cara estudioso, tudo. São dois treinadores que têm os melhores elencos disparado da América do Sul. Disparado. O Felipe Luiz resolveu não poupar o time inteiro ontem, mesmo sabendo que o Abel pouparia, mas tem os jogadores cansados também. Quem sabe... Aí... Mas ele poderia ser campeão brasileiro ontem, né? Ele tinha essa possibilidade. Ah, mas agora já era. Aí o plano do Felipe Luiz que ela perguntou. Não, então... Você me criticou, eu falo do plano dele. Posso falar. Na minha opinião, o Cicinho fala que vai ser um jogo que as duas equipes vão buscar o ataque. Na Libertadores que nós vimos em 21, não foi bem assim, né? Foi um jogo mais... Ninguém quer perder em primeiro lugar. Ninguém quer perder. Quando o Flamengo ganhou, eu sei que era jogo em casa, mas do Palmeiras no Maraca, aí foi um jogo do Flamengo que não deu espaço pro Palmeiras. Desde o primeiro, segundo ali, jogo bom, o Palmeiras também começou apertando tudo. Maracanã, né? Maracanã, tem a diferença. Exatamente. Só que, na minha opinião, se o Felipe Luiz quiser surpreender o Palmeiras, não vai ficar numa postura reativa, e eu não acredito nisso. Não, o Flamengo não tem Flamengo não pode, pode. nunca viu o Flamengo. O Palmeiras sim. O Palmeiras se adapta. Ele sabe propor, mas ele sabe jogar de forma reativa. Contra o Bayern, o Flamengo não foi reativo, vai ser reativo contra o Palmeiras. Entendeu? Final de Libertadores, mano, vai ser jogo truncado, jogo feio. Me fala um jogo bonito de final de Libertadores. São Paulo 4 no Atlético Paranaense. O Grêmio. Mas eu tô falando de um jogo. Foi um show. Tô falando de um jogo. 2017, Grêmio Lanús. Gol do Sheik, 3x1, amassou Corinthians e Boca, gol do Sheik, os dois gols do Sheik. Porque ninguém quer perder, ninguém quer fazer o Mas ontem, Edu, o Abel já deixou claro que jogadores que eram titulares com ele não são mais Felipe Anderson e também o Aníbal Moreno, que aliás foi muito mal no lance do pênalti. Não dá. Então, de repente, aquela história, a gente pode ver alguma coisa diferente mesmo. Ele vai ter que fazer alguma estratégia, porque todo mundo só falava da dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flamengo não vai contar com o Pedro, mas vai contar com o Bruno Henrique. E Nhoque. Por isso que ele deixou o Fux. Ele não aguenta, ele não aguenta. Eu acho que vai 3 zagueiros. Por isso que ele deixou o Fux. O Fux vai jogar como um volante, como um terceiro zagueiro. Gente, o Palmeiras está definido. A escalação tá pronta. O Abel ele tem o Alan também, né? Então, é o plano. Esse é o time. Mas eu acho que ele pode surpreender no goleiro. Vai mudar o goleiro? Não, se o Everton estiver à disposição, não sei se ele vai abrir mão. Porque ele saiu até do banco ontem. O Everton estava, inclusive, relacionado para estar presente no banco, e até foi retirado. Agora falando sério, eu não consigo, apesar... O Flamengo, na minha opinião, entra como favorito e tá jogando mais bola no momento. Sim. Mas eu não desacredito de jeito nenhum do Palmeiras. É legal ficar em cima do muro. Não é em cima do muro. Eu aprendi. Você tá no ultraleve. Eu aprendi. Você tá em cima do muro, aquele que divide o Palmeiras e o São Paulo. Eu aprendi com a melhor apresentadora do país, Renata Fã. Muito obrigada, que você tem mas que exagerado. aprender com os seus erros. E o senhor Careca também deveria ter aprendido. Esse aqui Nós demos risada aqui quando o Palmeiras tomou da LDU. Não. Aí chegou aqui, o Palmeiras foi e virou. É um jogo, pô. Gente, dá pra dizer que tem favorito na decisão? O Flamengo é muito favorito. Favorito? Num jogo só? O Flamengo é favoritaço. O maior burro é aquele que não muda de opinião. Mas eu não vou mudar. Deixa eu te falar. Quando eu falei de final, é final única, Osgar. O São Paulo nunca jogou uma final única, nem o Corinthians jogou uma final única. Então não sabe o que é. O Abel Ferreira falou que depois do jogo contra o São Paulo, muita coisa mudou. Sim, Abel, muita coisa mudou. A arbitragem deixou de dar lances escandalosos a favor do Palmeiras, como esse lance aqui em cima do Sport, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Claramente o jogador do Sport toca na bola e o jogador do Palmeiras tropeça no pé. E o que o Abel Ferreira fez após esse jogo foi lá e o que ele fez? Cumprimentou o árbitro. Quanta hipocrisia, não é mesmo? E já que o Abel Ferreira falou do e se nesse lance aqui entre Palmeiras e Internacional o juiz tivesse tido o mesmo critério que expulsou o jogador do Flamengo no jogo contra o Bahia, ele poderia sim ter marcado
pênalti para o Internacional, lances bem parecidos e mesmo assim o juiz não deu pênalti para o Internacional. E mais o lance aqui absurdo. E se o árbitro expulsasse o Gustavo Gomes nesse lance aqui no jogo contra o Cruzeiro teria um jogador a mais e possivelmente venceria esse jogo. Em um lance bem parecido, o jogador do Flamengo foi expulso contra o Sport, entre outros lances que eu não vou mostrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. O pênalti para o São Paulo que o árbitro não deu, e o Abel Ferreira vem em entrevista com a maior cara lavada dizer que não foi pênalti. O lance do Andreas Pereira no jogador do São Paulo, onde ele poderia ter sido expulso e nem sequer levou cartão amarelo. A hipocrisia é muito grande e ele mesmo que fica criando narrativas. Mas aqui no canal eu não vou deixar isso passar batido, então eu tive que trazer aqui esses lances respondendo o Abel Ferreira. E aí, claro que eu quero saber a sua opinião, torcedor. Aproveite esse espaço aqui abaixo nos comentários e me diga a sua opinião. E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Mas então é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!